Não estou conseguindo ver. Não está conseguindo ouvir? Vê-lo. Não, eu não abri a câmera ainda. Vou abrir agora. Tá certo. Está conseguindo me ouvir? Me ver também? Sim. Beleza. Gente, antes da gente darmos início, vou apresentar aqui. Todo mundo está visualizando a minha tela? Sim. Beleza. Pessoal, antes da gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que estão os trabalhos? Ô, professor, eu não comecei. Eu estou aguardando o professor me encaminhar o modelinho lá, que o professor falou que ia mandar. Eu até pedi lá no WhatsApp, mas não fui atendida. Daí eu estou Pediu aguardando. para mim? Sim, pedi para o professor o modelinho. Deixa eu ver aqui que eu já... Se puder colocar no grupo agora. Já verifico. Acho que você entrou depois, né, Mari? Sim, eu entrei depois. Eu não peguei aquele modelo. Tá. Eu vou te encaminhar e vou encaminhar no grupo novamente. Ok, pode ser depois, professor, se tiver problema agora de Não, só localizá-lo, estou pode ser abrindo aqui depois. o WhatsApp e já faço envio. Já resolve o problema. E você, Val, você já começou? Ainda não. Estou dando uma olhada na apostila. Tá. Mari, qual é o final do teu número, por gentileza? É 4051. Tá. Acabei de te enviar, Mari. Ok, eu vou aguardar. Já foi enviado o modelo do plano de auditoria, do programa de auditoria e do relatório. Chegou, obrigado. Nada. Vou enviar também no grupo. E quem tiver dúvidas... Aí fica mais fácil. Pronto. Tranquilo até agora?
Vamos lá. Gente, vocês estão visualizando a minha tela? Não, o professor tirou. Estou conseguindo ver. Não era para ter saído. Estão visualizando agora? Sim. Tranquilo. Alguma dúvida até aqui do que a gente vem conversando? Não. Tá. Provavelmente conteúdo a gente termina hoje, tá? Do nosso curso. E eu vou ficar daí na semana que vem e na outra, que é para a entrega do trabalho, eu vou ficar à disposição de vocês para tirar as dúvidas, certo? Então, quem quiser ir me enviando o que está sendo feito, né, para que eu possa também já dando uma olhada e a gente estabelecer, né, se precisar fazer alguma correção, algo assim, porque aí depois que vocês enviarem a versão final, aí é somente para que eu possa fazer a correção, tá bom? Então, como das outras turmas, eu sempre deixo uma ou duas aulas, é que antes a gente tinha um prazo maior para fazer a entrega. Hoje mudou e eu preciso que vocês entreguem no último dia, né, que seria o último dia da nossa aula. Então, nós temos 2 semanas apenas, tá? Então, eu vou, na semana que vem, na sexta-feira, eu vou estar à disposição de vocês, certo? Ou pelo WhatsApp, ou por aqui. Aí a gente vai depender de quem tem dúvidas. E aí, no último dia, aí é para a entrega realmente do trabalho. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida referente ao que eu informei? Não, professor. Beleza. A princípio também não. Hoje a gente vai falar, né, do processo de certificação. E aí eu faço uma pergunta para vocês, inicialmente. Por que o auditor interno ele deve conhecer das normativas, das ISOs, né, e os procedimentos de certificação? Por que vocês acham que vocês, atuando como auditores internos, deverão conhecer as normas ISO? Mari? Estou com vergonha. Ô, professor, Fala, mulher. para Não saber tem? se a empresa está trabalhando dentro do conforme pede essas diretrizes, essas As ISOs, né? as As ISOs. certificações, certo? Isso, mais ou menos isso. Justamente também para ver se vocês que vão atuar como auditores internos nas empresas ou que irão trabalhar com auditoria interna para certificação, né, como consultoria, deverão saber sim o que as normativas pedem. Por quê? Porque você precisa fazer manual da qualidade, se a gente for falar de ISO 9001, né? Manual e critérios da questão do meio ambiente, se eu for falar da ISO 14001, ou se eu for falar da ISO 45001, gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, vocês precisam conhecer as normativas e, acima de tudo, conhecer o que a sua empresa, que você presta serviço, o que a empresa faz, onde ela atua, qual é o ramo de atividade, quais são as certificações necessárias, quais são as normativas necessárias que ela venha a estar cumprindo, né, perante a certificação, tá? Então, por isso, sim, deve ter o conhecimento, buscar o conhecimento, não adianta, a gente vai falar aqui o básico, algumas questões, sim, que vocês têm que saber, mas aconselho também a dar uma estudada nas normas ISO, para que vocês tenham também embasamentos para poder, além de fazer, também explicar para os seus clientes, para os seus coordenadores e afins, como você
por que você tem que solicitar essa documentação, tá? Como é que funciona essa questão do processo de certificação, né? Quais organizações que podem fazer certificação, podem obter uma certificação? Vamos lá. Qualquer empresa do ramo industrial, comercial, prestador de serviço, qualquer ramo de atividade pode estar fazendo um processo de certificação. Por quê? Porque pode ter sido solicitada por um cliente, pode ter sido solicitada por um fornecedor, pode ter sido solicitada pelo próprio grupo da empresa, pela própria empresa estar buscando uma certificação ISO 9001. Então, qualquer ramo pode fazer, qualquer empresa, seja industrial, comercial ou prestadora de serviço, pode obter a certificação ISO 9001. É claro, tem alguns processos e algumas etapas importantes que ela tem que cumprir para que sim a gente possa ter a obtenção lá na frente da nossa certificação ISO 9001, que é o exemplo que eu estou falando aqui no nosso curso, tá? Sim, desde que precisa ter, que caracteriza uma empresa, né? Primeiro de tudo, o que tem numa empresa? CNPJ, certo? Se a empresa tem CNPJ, se tem colaboradores, prestadores de serviço, afins, ela pode passar, sim, por um processo de normativa, tá? E como é que funciona esse processo, né? Primeiro de tudo, tem a pré-auditoria. Quem faz a pré-auditoria? A pré-auditoria quem faz é o auditor interno, onde ele audita o processo, audita a empresa, cria procedimentos, cria processos, né, junto à empresa, para que sim ela possa obter a sua certificação. Então, tem uma auditoria interna que cria a documentação necessária, que audita a documentação necessária, se a empresa já tem, né? Muitas vezes atua como consultor também, tá? E após isso, é chamado uma auditoria de terceira parte, que é a auditoria de certificação. Então, primeiro de tudo, a gente tem que fazer a pré-auditoria, que é uma auditoria interna, para evitar custos desnecessários se a empresa solicitar uma auditoria externa direto sem que ela tenha alguém responsável pelo compliance dentro da sua empresa, pela questão de certificações e normativas, aí vai acabar colocando dinheiro fora, né, porque não vai obter a sua certificação, tá? Quando vocês fizerem a auditoria interna, a pré-auditoria, atuarem como auditores internos, tá? Vocês vão poder observar algumas falhas no sistema de gestão da qualidade, certo? Ou nos procedimentos, processos, documentações que a empresa possa não ter ou que ela possa ter de forma incompleta. E aí sim vocês precisam ou realizar a consultoria, se vocês tiverem entendimento da normativa, ou então vocês têm que estar buscando uma consultoria para estar auxiliando vocês no processo da certificação, né? Eu atuo como auditor interno e faço algumas atividades de certificação na área têxtil, né? Não como auditor externo, mas sim como auditor interno, eu preparo as empresas para que elas possam obter e muitas vezes você não tem toda a documentação, então a gente acaba atuando como consultor também, para que, quando é contratado, faça a consultoria e depois faz a auditoria em cima do que as certificações acabam exigindo, tá? Que é mais uma questão de responsabilidade social, certificação social. Lembra que a gente falou do checklist, né? Anteriormente, tá?
esse checklist é muito importante, porque vocês vão ter o norte, vão ter por onde iniciar a auditoria de vocês, certo? Vocês vão ter que, atuando como auditoria interna na pré-auditoria, se identificarem alguma oportunidade de melhoria ou uma ação corretiva, né? Vocês terão que tomar frente e informar a empresa que precisa fazer ação corretiva, senão ela não vai obter a sua certificação, tá? Então, é bem importante ter o entendimento do processo. Quais são os documentos que a ISO 9001 exige, tá? Hoje a gente não fala apenas só em manual da qualidade. Hoje a gente não fala apenas somente no manual da qualidade. A gente fala também, sim, das documentações, tá? Necessárias para que a ISO 9001... Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ela fala, sim, sobre a documentação necessária para que a gente possa obter a certificação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, qual é a política de qualidade e quais são os objetivos de qualidade? Para isso, a gente precisa, se for atuar como auditor interno, então, verificar se a empresa tem política da qualidade. A empresa tem política da qualidade? Sim, mas quais são os objetivos dessa política? O que a empresa quer com uma ISO 9001, né? Quais são os parâmetros de qualidade que ela segue? Ela tem definido isso? O que é a definição de qualidade para a empresa? Então, eu vou falar depois para você sobre a questão do manual. O manual acaba nos ajudando bastante e sendo um grande elemento para que vocês possam estar facilitando no processo de obtenção da certificação, tá? Então, sim, é interessante que a empresa tenha a sua política de qualidade definida, mas, acima de tudo, ela tem a política de qualidade conhecida por todos, tá? Numa situação de auditoria externa, o auditor vai, sim, buscar verificar se a empresa, se os colaboradores da empresa dos diversos setores têm conhecimento da política de qualidade. Se a política de qualidade está fixada em mural, se a política de qualidade é difundida dentro da empresa, se é através de sistema, tá? Se existem os critérios de qualidade, se a empresa tem, vamos lá, preocupação com a qualidade do seu produto, do processo produtivo, se tem, de repente, um técnico de qualidade para facilitar, se atua com controle de metrologia, quais são as definições, quais são os tipos de gestão de qualidade qual é a gestão de qualidade que é feita por parte da empresa, quais são as documentações, procedimentos, processos, instruções de trabalho, todo mundo está ciente, todos conhecem, todos foram treinados em relação a isso. Então, é um apontamento geral de documentação que a certificação, ou que é melhor, que o auditor, para te fornecer a certificação, vai ter que estar avaliando, tá? O manual da qualidade, que eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre o que é e quais são as suas observações importantes, né? Então, o manual da qualidade é algo que, sim, vocês têm que saber o que tem que conter no manual, tá? Para que vocês possam auditar internamente a empresa e avaliar se o manual está completo ou não. Então, eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso. Perdão, pessoal. Tá? Quais são os procedimentos, ou seja, quais são os procedimentos que a normativa nos pede? Então, vamos lá. Procedimento de trabalho, procedimento de inspeção, procedimento de qualidade, procedimento de contratação, procedimento de escolha de matéria-prima, procedimento de tipo de processos. Então,
uma gama extremamente grande, tá, referente ao processo da qualidade. Então, isso tem que estar tudo escrito, as pessoas têm que ter treinamento nos procedimentos, os colaboradores, os diversos setores da empresa têm que conhecer, tá? E tem que existir a comprovação, tá? Não esqueçam nunca que a auditoria, você passando por uma auditoria, você somente terá comprovação se você tiver documentação. Então, muitas vezes, é muito mais questão documental do que processos visualizados, tá? Gente, uma questão, né, se a empresa tem planejamento, né, o Plan Do Check Action, né, o PDCA, se ela atua visando o PDCA, se ela tem planejamento, se ela tem um setor de PCP ou PPCP, tá? Então, diversos elementos são levados em consideração, visando a busca pela melhoria contínua e a qualidade, que é estabelecido pela ISO 9001, certo? Vamos lá, manual da qualidade. Alguém de vocês já viu um manual da qualidade? Quem tá acompanhando a aula? Eu não. Não? As outras duas pessoas que estão acompanhando a aula já viram? Não. 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 Fazem noção do que seja, o que deverá ter? Alguma coisa a ver com a qualidade do produto? Não só do produto, Val, sim mais do processo, dos processos que a empresa desenvolve, tá? Mas vamos lá. O que é o Manual da Qualidade? Né? Eu costumo dizer que é a nossa Bíblia para obter um sistema de gestão da qualidade, tá? Então, ali tem tudo. A empresa tem um sistema de gestão da qualidade. No Manual da Qualidade dela, vai ter o quê? Qual é o escopo da política da qualidade? Qual é a política da qualidade? Quais são os objetivos da qualidade? Tá? Como é que é o nosso processo produtivo? A questão do guia da qualidade, ou seja, como a organização ela se posiciona frente à questão da qualidade, quais são os marcos regulatórios, quais são as leis que ela cumpre, quais são os processos produtivos, quais são os treinamentos necessários, qual é o tipo de matéria-prima. Então, tem todo um databook onde tem as informações, tá? Mas para que serve? Né? Primeiro de tudo, no manual, tá? Que as pessoas vão ter o conhecimento da política da qualidade, do que a empresa preza, né? Vão buscar a questão de conscientização para que as pessoas evitem desperdícios, para que as pessoas busquem participar das capacitações, para que a comunicação melhore, né, entre os setores, acaba muitas vezes sendo algo vago e não se consegue ter a informação difundida por toda a empresa, tá? Uma questão bem importante que ele tem que ser conhecido, né, por todos. Então, você acaba como empresa tendo que disponibilizar essa informação, passando a informação, para que sim, todos conheçam as políticas da empresa, tá? Por exemplo, vamos lá, o processo da obtenção, da realização do manual, vou pegar um exemplo, em determinado setor, ou determinado produto, em tal etapa ele passa pela metrologia, ou então a cada etapa ele passa pela metrologia para poder avaliar a questão de dimensão, de espessura, de dureza, de critérios em si, tá? Então, a gente tem uma informação importante que
todo produto é passado por metrologia. Me garante que, ou melhor, me dá uma garantia maior de que esse produto que vai ser produzido, ele vai seguir os parâmetros de qualidade, né? Onde vai ter uma comparação com o projeto, esse projeto ou uma instrução técnica, uma ficha técnica de um produto, tá? Existe questão de controle de desperdício, então, algumas situações bem interessantes, né? Vamos lá, Mari, me ajuda aí. Tu trabalhou deixa eu lembrar. Na Whirlpool. Na Whirlpool, né? Vocês tinham lá controle de desperdício, né? Sim. E isso faz parte da qualidade. Vamos lá. O que mais? Quais processos vocês tinham ou melhor, que todo o setor conhecia? O scrap que é o defeitinho no produto lá, riscado, amassado, isso também interferia no PPR final no PPR, né? Todo mundo sabia, todo mundo conhecia os processos, muito por conta que iria influenciar no PPR, né? Sim. Acaba sendo que meio forçado o processo aí para ou vocês conhecem ou, né, e aplicam em si a qualidade, até porque a empresa tem certificação, mas acaba sendo influenciado na questão do programa de participação de resultados, tá? Mas sim, é importante não só que as pessoas conheçam, mas que elas aplicam. Elas têm que saber entender o motivo e a importância de aplicar e trabalhar visando a qualidade, certo? Mas isso muitas vezes a empresa pode querer, pode passar a informação, mas se não tiver uma capacitação adequada, se não tiver os critérios de avaliação e de auditoria bem feitos, né, você acaba tendo problemas, tá? Então, é bem interessante, bem importante que tenha esse entendimento de que, sim, deveremos seguir critérios, deveremos medir e monitorar em todas as etapas do processo produtivo, né, visando a obtenção da qualidade, redução de custos, diminuição de desperdícios e a busca pela melhoria contínua, tá bom? Vamos lá. O que deve conter no Manual da Qualidade? Então, primeiro de tudo, né, o escopo do sistema de gestão da qualidade, tá? Escopo, objetivo, a política da qualidade, qual é o objetivo para a obtenção do sistema de gestão de qualidade, né? Pode ser referente a um cliente, né? Pode ser, sim, a empresa vai passar a investir em qualidade, a empresa tem processos importantes de trabalho que está visando, buscando a qualidade no processo produtivo. Vamos lá, orientações, capacitações. Qual é a política da qualidade? A política da qualidade da empresa ela tem que ser bem definida e ela tem que ser sabida, como eu já falei, do diretor da empresa ao pessoal do chão de fábrica, né? Para que sim todos conheçam e todos saibam aplicar e definir o porquê que a empresa tem essa política de qualidade, faz as auditorias internas, os processos, os procedimentos, para que sim eles busquem, né, o entendimento de que é preciso atuar visando a qualidade, tá? Os processos de sistema de gestão da qualidade, né? Vamos lá. No sistema de gestão da qualidade, todos os processos, sejam produtivos, aquisição de matéria-prima, os inputs
o processo e os outputs, as entradas e as saídas de entradas de matéria-prima e saídas de produto, processo produtivo, questão do PDCA, né, estabelecimento do PDCA por parte da empresa, monitoramento de processo, monitoramento de controle de produção. Então, tem todo esse estabelecimento de atividades aí do processo de sistema de gestão da qualidade que deve ser mapeado, identificado, né? Se existe, se há... Primeiro, sim. Primeiro de tudo, não adianta só existir, né? E ser conhecido. Precisa ter a comprovação numa auditoria, tá? Vamos lá. Política da qualidade. Ela existe, certo? Mari, tu consegue lembrar qual era a política da qualidade da Whirlpool? Ai, professor, não. Eu não tinha muito contato com a qualidade. Eu trabalhava Tá, no mas... monitoramento maker, mas não Tá. vou lembrar agora. Mas um dia alguém te falou que tinha a política da qualidade. Sim, tem, professor. Ah, eu lembro que era 0 defeito, 0 amassamento. Eu não vou conseguir explicar agora. Não, mas tá na linha certa, é isso mesmo. Cada setor, o que a gente fala é risco zero, né? O termo utilizado. Queria falar, pode falar, mas... Não, é nessa linha aí, professor. Uhum, né? Por que eu fiz a pergunta? Ah, beleza, a Mari saiu de lá, mas as pessoas têm que conhecer a política de qualidade e tem que ter comprovação, tá? Ah, mas então tem que treinar as pessoas informando da política da qualidade? Sim, você tem que mostrar, explicar, comprovar para o auditor que todo mundo conhece, porque na própria auditoria vai existir a questão da entrevista, que a gente já comentou anteriormente. Então, sim, eu preciso ter comprovação. Porque, vamos lá, o auditor ele vai perguntar aleatoriamente, fulano, qual é a política da qualidade da empresa? Se a pessoa não souber, quer dizer que a empresa não está cumprindo um dos requisitos, que é passar informação referente à política da qualidade e buscar a conscientização da política da qualidade. Então, não adianta simplesmente ter, né? Mapeamento de processos também. Ah, a gente faz mapeamento de processos. Tá, mas cadê o teu histórico de mapeamento? Auditorias internas, tá? Então, toda essa questão bem importante deve ser contemplada para o processo de auditoria, mas, acima de tudo, deverá ser comprovada. Então, pensem, eu vou fazer uma auditoria interna numa empresa, né? O que vocês vão fazer? Perdão, gente. Vocês nada mais vão do que buscar comprovações. Se existem, ou seja, buscar as evidências que a gente já vem falando, né? A gente tem política da qualidade. Ok, me apresenta uma evidência de que todos estão capacitados, que todos, ou melhor, que todos têm entendimento de qual é a política da qualidade. E aí, simplesmente, uma comprovação de treinamento já é válido, né? Uma comprovação de uma palestra, de uma orientação. A gente faz monitoramento de metrologia, faz auditoria, um processo de auditoria, né? Utilizado bastante a metrologia, utilizando equipamentos, paquímetros e afins, até os mais avançados, como mesa projetora, equipamento lá
em 3 dimensões, e aí, ok, vocês fazem, mas cadê a comprovação? Né? De quanto em quanto tempo é feita a auditoria nos setores? Quantos setores tem a empresa? De quanto em quanto tempo é feita a auditoria? Quem faz? Cadê a comprovação? Cadê o relatório da auditoria interna? Né? Toda essa questão aí. Então, você acaba muitas vezes fazendo avaliação documental de comprovação do que em si de processo, auditando o processo apenas para verificar se a empresa faz ou não faz a auditoria interna, tá? Pode sim, em algumas situações, o auditor interno auditar o processo, pode, tá? Pode, para ver se o procedimento de trabalho, a instrução de trabalho está sendo seguido ou não, mas quando eu estou falando numa certificação, muitas vezes o auditor externo ele vai se basear no relatório da auditoria interna, onde vai ter ali as comprovações. A empresa ela faz monitoramento, ela faz auditorias mensais. Não, conforme o escopo lá está definido que em tais e tais setores a auditoria será a cada 2 meses. Ok, está sendo cumprido a cada 2 meses? Tá, ok, então é uma conformidade. Ah, não está sendo cumprido, então é uma não conformidade. Então, a gente vai avaliando conforme o que está previsto na política da qualidade, vai sendo avaliado no decorrer da auditoria, tá? Professor, Oi. esse manual da qualidade, né, acho que é isso, ele deixa ali bem descrito ali quais são os processos, por exemplo, cada processo que é feito ali na linha de produção. Tem que ter informação, tá? Por exemplo, lá onde eu Pode falar. trabalho, o controle de produção, ela é feita a cada meia hora, né? Ela tem que ser feita, a peça tem que passar pelo miômetro para ver a densidade do cobre, né? Se ela está dentro do padrão ou não. Cada posto de trabalho tem um informativo que chama SOP ou Jazz. Ali tanto ensina de uma forma lúdica, assim, bem clara, como fazer aquele trabalho, como acompanhar o processo naquele posto de trabalho, né? E os prováveis defeitos que pode vir ali na peça que tem que ser corrigido a partir do primeiro que aparecer. Nunca passar para frente um problema. A empresa que tu trabalha tem certificação. Tem, aham. Justamente. Você faz o monitoramento do processo, né? Uhum. Mas você também identifica, muitas vezes pode identificar quais são os prováveis defeitos que pode ter o processo. Mas provavelmente o SOP que tu falou, né? Deve ser, pela linguagem, deve ser algo relacionado a procedimento. Ou seja, procedimento e instrução de trabalho. Como é que deve ser feito? Sim. Como Então, identificar ali prováveis erros que vai ter naquele equipamento. Eu trabalho na Nidec ali, sabe? Ah, legal. E daí você tem como acompanhar o processo que eles chamam de CTQ, né? Que a gente tem que acompanhar desde a operação, o operador, todo mundo fica envolvido ali na questão da qualidade. Né? E vocês, aproveitando a pergunta, já que a empresa tem certificação, vocês obtiveram conhecimento da política da qualidade, desse manual ou não? Nunca visualizaram? Na verdade, é que assim, ó, eu fiz 6 meses lá. Para mim, tudo é muito novo. Eu estou aprendendo tudo que eu trabalhava na área do comércio e fui para a área da indústria. Então, tem coisas que você no treinamento ali consegue absorver, pegar. Esse manual da qualidade, eu não acredito se a política da qualidade já foi falada ali em algum momento e eu não me atentei, né? Pode ter acontecido, talvez eu tenha me atentado só aos processos e não ao manual em si. Ou, se não foi passado ainda, eu não passei por esse treinamento, sabe? Porque os treinamentos que eu passei Você foi já passou treinamento de procedimento de trabalho, né? Isso, e referente à peça, para a gente conhecer o processo ali da peça, né, em si, na questão de isso, na questão da qualidade, na questão de como é que eu vou dizer, dos que lá chama 3Q, 6S lá, né, as questões de comportamentais, que é organização, essas coisas,
né? Empresa enxuta, que a gente trabalha para ter o mínimo de desperdício possível, né? Evitar reprocesso, porque reprocesso gera custo, passar esse problema para frente, porque um problema que aconteceu dá um problema em um extrator na geladeira aqui no Brasil. Eles vão gastar um dinheiro bom para poder corrigir aquilo, às vezes até indenizar, né, aquele cliente, ou ele pode estar sendo exportado para outro lugar, vai ser muito mais caro. Então, a ideia Ou vai gerar um recal, né? Alguma coisa, uma sim, manutenção, algo assim. um feedback negativo no mercado sobre a empresa, né? Sobre o produto. Justamente, a empresa, ela se preocupa quando ela tem gestão da qualidade, ela querendo ou não, em segunda mão, ela se preocupa com a sua imagem, né? Sim. E uma coisa que eu ainda não tinha visto, ainda não tinha presenciado, no meu tempo ali de trabalho, eu tenho 43 anos, é uma empresa tão focada na questão de acidente zero. Acidente de trabalho lá é coisa séria, é levada muito a sério. Aí Que você bom. tem que fazer tudo com segurança. A meta deles é zerar, chegar. Eu acredito que zerar não vai, mas o mínimo possível que se tiver de acidente, eu acho muito importante, né? É produzir com segurança e com qualidade. Sim, verdade. E se a Aham. gente for ver, é algo que não é fácil caminhar lado a lado, né? Não, não é. Porque você quer alta produtividade, Sim, né? Você quer qualidade e você quer segurança. Só que a é gente verdade. esquece que muitas vezes temos o ser humano junto, né? É. E às vezes, por questões simples, como às vezes acontece o alerta no DDS de fábricas ali, de acidentes bobos que poderiam ter sido evitados, né? O pessoal, por descuido, tá ali a norma, olha, você não pode acessar aquilo ali, é tudo muito bem identificado, tudo é muito claro, não tem como você dizer, foi um engano, não tem. Sim, É tudo muito claro lá, tudo é identificado. Para você conseguir mexer em uma máquina, você tem que ter aquela autorização no seu autorização. crachá, entendeu? Seu crachá tem que estar identificado que você pode mexer ali. E o pessoal ainda tenta tirar a anomalia de dentro da máquina sem ter essa autorização, ou não usando os IPIs que é fornecido e Necessário. obrigatório a usar, para evitar. Mas o IPI não ia resolver nada. Não ia resolver, não ia evitar, mas ia minimizar os impactos daquele acidente, né? Mas se a gente for ver, né, o pensamento é o correto, né? Porque, vamos lá, se eu tenho afastamento de colaborador, eu impacto na minha qualidade do produto, né? Da produção em si. Claro que é. E nas certificações também, né? Com certeza. Com certeza. Acaba. Vocês têm sistema de gestão integrado lá, meio ambiente, qualidade e segurança? Tem. O EHS, ele é integrado, né? Ele caminha junto ali para que flua, né? A autodisciplina é muito cobrada, porque não adianta você implementar uma coisa e não ter autodisciplina para manter. Então, ela é cobrada. A questão do lixo é tudo tem seu espaço para ser reciclado, ser recolhido. O material, sobra de material, quebra, e a gente não tem como, né, ali às vezes dar vira sucata, tudo é separado devidamente. E se for para o setor responsável, sem ser devidamente separado, ele volta para o setor que foi enviado, porque é identificado para fazer a devida separação, para então voltar para ser entregue, porque o lixo é caro, né? Sim. E aquela história, né, quando você não tem circuito fechado, que a gente chama, onde você consegue reaproveitar, né? O custo acaba sendo alto, porque tu vai ter que destinar esse resíduo. É verdade. Ali, por Então, exemplo, hoje, atualmente, a gente usa só 30% da água da Celeste, da da, água de Joinville. uhum. 70% ela é colhida da água da chuva, né? E ela No é processo produtivo, reaproveitada vocês também. usam? Sim. Pô, legal. E daí tem um lago, um espaço com carpas, que essas carpas ficam ali dentro daquele reservatório como uma forma de detectar se a água está apropriada ou não para ser Uhum. reutilizada. Atua como indicador biológico, que a gente fala. Isso.
Ah, legal. Bem interessante. Vocês, então, lá tem ISO 45001, 14001 e 9001. Tem. E tem uma ISO que eu não me recordo agora, que é, por exemplo, a nossa peça, ela sai daqui, né? Ele saiu, o estator daqui e vai para os Estados Unidos. Na fila para entrar nos Estados Unidos, ele tem prioridade. Ele não precisa ficar esperando toda aquela gente, toda aquela autorização para poder Tem uma passar. certificação, tem uma certificação Isso, internacional, então, exatamente. que acaba facilitando o processo de exportação. Isso. Ah, legal. Bem interessante. Deve ser bem desafiador, né? É. Em si, não só o trabalho, né? Eu digo mais a questão de controle para os setores, né? Tanto qualidade, segurança, como meio ambiente. É um lugar, assim, que com 6 meses que eu tenho lá, eu nunca tinha trabalhado na indústria, e tinha muito essa curiosidade, até porque meu marido trabalha na indústria, e eu tinha essa curiosidade. Mas é um local que você aprende muito. Meu Deus, você aprende muita coisa. E o pessoal não entende que não é uma coisa que você aprende e fica para a empresa. Você vai utilizar ali, mas você vai levar para a vida aquilo ali. Claro. E vocês têm bastante processo de auditoria interno? Tem auditoria interno, aham. Tem que ter. E, inclusive, eles fazem isso com bastante frequência, né? E não é só nos processos que é feito na questão da segurança. Por exemplo, a gente tem vários postos de trabalho, a maioria deles é sentado. Então, é verificada a questão das cadeiras, se elas estão em boas condições, né? Porque uma Ergonomia? má postura ali, e isso é Uhum. tudo verificado no setor. Toda a parte ali dos reprocessos, os produtos tem que estar tudo separado, o que é reprocesso tem que estar, peça que vai voltar para a linha depois ela tem que estar notificada, Vocês têm tudo. laboratório de metrologia lá? Também tem, também. Né? As amostras as linhas de amostragem para fazer metrologia acabam sendo um grande aliado do processo da qualidade, né? É verdade. E na questão da metrologia da peça também, ela é feita ali, tem que ser feita ali, faz com miomo, né? Tem ali que eles ficam medindo todo o processo. Eu não conheço todos os processos, porque é muita coisa, é muito, Sim, mas dentro dali, da linha que eu trabalho, eu procuro adquirir o máximo de informação possível, né? Tem coisas que eu ainda não sei e que eu pergunto, porque a gente não vai saber mesmo, porque eles não conseguem me mostrar tudo, né? sim, e 6 meses é um universo tão grande para 6 meses, né? De, Aham, é muita coisa. Mas eu de informação. tenho procurado ali fazer, né? Aprender ali a cada dia, saber como funciona. Na verdade, o curso também é muito mais uma forma de eu aprender como funciona ali dentro, identificar algumas coisas que precisa, porque você não vai saber procurar uma coisa que você não sabe do que se trata, né? Sim. Então, eu acho bem E quem importante. sabe fazer uma auditoria interna, né? Ajudar no processo em si. Claro, aham. Claro, é importante, né? O conhecimento ele tem que vir lado a lado ali, ele tem que, eu acho bem importante. Com certeza. Eu vejo que é uma área que tem um mercado muito amplo, né? Ainda mais Joinville aí, que tem muita indústria, né? Aham, Então, acaba... Teve outros alunos que a gente acaba mantendo contato, né? E aham, tem aluno que ou abriu empresa e foi trabalhar como auditor interno, saiu da onde aham, trabalhava, ou tá, tá atuando como auditor interno dentro da empresa, né? Tinha outro aham. cargo e acabou metendo a cara, estudando e obteve êxito, né? É verdade. Depende de cada um, né? É como eu falei. Ah, quero ser, pode acontecer de eu vir a ser, a estar fazendo essa auditoria, sim. Mas, a princípio, assim, eu quero muito conhecer, aprender sobre Sim, a área em que que eu estou inserida ali. Ah, eu chegar de que maneira eu posso me identificar no setor, né? Geralmente eu vou num quadro que tem lá, bem grande assim, lá tem um quadro de informações com tudo relacionado àquela linha de produção, né? Só que eu sim, olho algumas coisas, mas eu não sei do que se trata.
Umas é bem claro ali, você sabe que é a gestão de desempenho da O linha, né? lead time, o tempo de cada uma Isso. das etapas. Exatamente. Mas tem coisas, tem materiais ali que eu não sei do que se trata. Então, né, eu sempre estou buscando, eu quero aprender, eu acho importante. É que você acaba se inserindo no setor que você está e acaba, na realidade, colaborando com o setor, né? É verdade. É um crescimento para Tenho... você, mas é um crescimento para o teu setor. Exatamente. Pessoas buscando colaborar para ter o entendimento para poder colaborar, né? Sim, é verdade. Tem um rapaz lá, ele é responsável por ministrar todo o treinamento da empresa. Pelo menos ali no meu bloco, ele é responsável. Daí eu pedi para ele, né? Eu pedi para ele todo o manual ali. Eu falei para ele, olha, eu preciso que você me dê todo o material que eu preciso para entender sobre o processo do estator, né? E a qualidade, como ela é feita aqui. Ele falou, eu vou conseguir para você. Por quê? Porque é conhecimento, né? Tudo traz, tudo agrega ali. Com certeza. E você acaba adquirindo nesse conhecimento, né? Por exemplo, o curso aqui, o processo em si de auditoria ele não muda. O que vai Aham, mudar talvez seja um processo produtivo, aham. mas o processo de auditoria é sempre o mesmo. Não É muda definição nunca, de escopo, contínuo ali. objetivo, checklist, critérios. Não, Hum. não vai mudar em si o processo de auditoria. O que talvez mude seja o critério, dependendo de ISO 9001, ou ISO 14001, ou ISO 45001. Então, é isso que vai Uhum. acabar mudando. Mas É. o processo em si de auditoria, quando você aprende, né, Aham. entende como ele funciona, é extremamente, acaba sendo mais, não mais fácil, mas mais tranquilo de fazer, né? Então, É você verdade. vai poder auditar o processo que você executa. É verdade. E, E é importante lembrar também, professor, que a gente está fazendo esse curso, é um curso compacto, né? A gente vai adquirir bastante conhecimento, mas não parar só nesse conhecimento. É buscar outros conhecimentos também que possa agregar nesse curso, porque a gente não vai conseguir aprender tudo. O tempo é curto e é bem compactado ali, né? É com importante certeza. buscar mais informações, porque hoje na internet tem muita coisa boa aí com relação no YouTube, com relação à aula. Ali eu Sim, sim. consigo acompanhar bastante coisa quando eu quero. É, E o e meu se papel aprende? aqui, o meu papel aqui é ser facilitador, né? É passar a minha Sim, experiência exatamente. para vocês, e aí acaba sendo que, vamos dizer que 30, 40%, o restante vai do aluno, né? Exatamente. É um ponto de partida para a gente saber da onde a gente deve começar, né? Com É um certeza. ponto de partida ali. Pelo menos eu vejo assim, como eu saber, é um ponto de partida para me entender e saber aonde que eu vou buscar e como eu vou buscar. A partir daí, a caminhada. Por isso, eu não sei se você já tinha entrado hoje, antes, por isso que eu perguntei qual é a importância de um auditor interno conhecer as normativas e as certificações, Pois né? é. Porque você precisa ter o conhecimento básico, por isso que eu estou passando para vocês aqui o que tem que ter no manual para que vocês, vamos lá, eu não vou fazer auditoria interna disso, mas eu vou entender que esse manual da qualidade nada mais é do que uma parte, né? Aliás, a instrução de trabalho, o procedimento de trabalho, o monitoramento da atividade, nada mais é do que uma parte do manual da qualidade, Sim. entendeu? Então, Ah, vocês tendo esse entendimento, acaba facilitando bastante quando vocês forem ou atuar como auditores internos, né? Ou abrir uma consultoria e fazer auditoria interna em empresas, que tem muita demanda hoje em dia, e aí você acaba tendo mais facilidade, né, no é entendimento. verdade. É que a aula eu acompanho gravado, porque meu horário de trabalho é das 1h30 às 22h.
Então, nesse horário, hoje, porque hoje eu não estou bem, daí eu estou com afastamento Conseguiu médico, eu ficar em consegui, casa. mas eu acompanhei a aula só gravada ali. E tu ficou com alguma dúvida, Jane? Essa daí foi uma das que eu fiquei, né? Eu acabei ficando com essa dúvida. Eu até anotei ali, mas tá lá no quarto das crianças, algumas coisas que eu precisei ali para ver, mas até o momento, o que realmente eu estava com dúvida era com relação a isso, né? Esse manual, como que ele funciona? Se lá naquele quadro ali eu vou encontrar o manual da qualidade, como ele deve ser seguido No naquela área quadro, de não. trabalho. No, Não? no quadro, não. Não. Provavelmente você vai ter acesso com alguém da própria qualidade, entendeu? Entendi. Ou um técnico de qualidade, ou um auditor interno da empresa, tá? No quadro, você deve ter, em alguns quadros murais, a política, Isso. as informações referente à qualidade. Mas o manual em si, que hoje já não é tão utilizado, mas que tem a sua importância, né? Uhum. Você vai encontrar com o pessoal da qualidade ou da auditoria interna. Esse manual, ele diferencia de uma empresa para outra ou ele é padrão? Não, não, o que a normativa pede, certo? Uhum. É padrão. Agora, os processos, as atividades, a política de qualidade, o organograma da organização, quais são os processos que são auditados, quais são os processos que são mensurados, controle de produção, aí vai partir de cada empresa, né? Entendi. Você pode ter 100, 200, 300 processos dentro de uma linha de produção, como você pode ter 10, 20, vai depender muito do nicho da empresa, do tipo de empresa, do tipo de indústria. Certo. Então, você acaba tendo mais uma gama de diversidade nessa situação. Certo. Então, a questão do próprio manual em si, para auditar, né, ou para avaliar, você precisa saber o que ele precisa conter. Agora, identificação de processos e afins vai depender do ramo da atividade da empresa, né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Obrigada, professor. Não, que isso, só falar aí, bem, bem tranquilo. Se tu ficou com alguma dúvida das aulas anteriores, tá? Eu tô com o meu contato tá lá no grupo. É só me mandar, professor, eu fiquei com dúvida nisso. Consegue me dar uma explicação? Eu posso mandar um áudio para ti, bem tranquilo, e tá tirando as dúvidas. Então tá bom. Obrigadão, professor. Tá? Chegou, Tá. tu tá ciente do trabalho já? Então, eu assisti a primeira aula, a segunda eu ainda não consegui assistir. Eu ia assistir a segunda, só que eu lembrei que hoje já tinha essa, eu acabei pulando e vindo logo assistir ao vivo. Sim. Mas aí eu vou assistir a segunda aula, mas eu vi que tem ali um plano de auditoria, né? Que é para ser Uhum. feito. Programa de auditoria, o plano de auditoria e o relatório da auditoria. Então, por exemplo, você pode pegar o setor lá, o processo produtivo que você trabalha, né? Uhum. E fazer, não tem problema nenhum. Tá, mas para eu fazer isso, primeiro eu acho que eu teria que ter uma autorização para fazer. Não, eu digo não, você não Né? precisa fazer propriamente dito, você pode simular, Só gente. observar. Isso, e aí você Entendi. anota e aí faz o processo tanto do programa como do plano, né, de auditoria e o relatório da auditoria. Você vai simular. O que eu quero é que Tá. você tenha um entendimento. Não precisa Aham. fazer de nenhum lugar, entendeu? Entendi. Aham. Até hoje, acho que teve 1 ou 2 alunos que conseguiram autorização, que conseguiram participar de uma auditoria interna na empresa, né? Porque cada um tem as suas atribuições, então também não posso querer que vocês façam, sendo que tu não tem autorização, né? Ah, É, não, professor, eu consegui autorização. Beleza, então, é que quando né? é uma empresa menor, tudo é mais fácil,
Mas quando se trata de uma Com certeza. empresa maior, até porque eles têm uma questão burocrática ali com relação à documentação, a gente não pode tirar foto nem da área, nem da área interna ali. Mas é que é segredo de produção, né? Daí, para a gente ter acesso, é complicado. Não, mas bem tranquilo quanto a isso. Não se preocupa. Pode fazer. Eu não sei se tu já tinha entrado, mas eu falei para o pessoal antes e ficou gravado. Hoje, provavelmente, eu termino o conteúdo, tá? Uhum. E as 2 próximas aulas eu fico à disposição para que vocês possam entregar o trabalho, né, no caso, no dia 5. Tudo bem. Tá? Então, provavelmente eu fico hoje, a gente finaliza e nos próximas 2 aulas, aí eu fico à disposição para que vocês tirem dúvidas, tirar as informações, porque depois que vocês entregarem, aí eu só vou corrigir. Então, antes a gente consegue ir fazendo as adequações se tiver algo muito fora do que foi estabelecido. Tá bom. Tá? Mas a data limite que foi me passado é que seja entregue no último dia da aula. Tá, dia 28/6, isso? Dia 5. Dia 5/7. Isso, 5/7. Tá? Tá. Podemos seguir, então? Pode sim, obrigado, professor. Que é isso, tranquilo. Se tiver dúvida, é só chamar. Vamos lá, então. A segunda fase, né, da nossa auditoria de certificação, tá? Ela está relacionada com o quê? Né? Com a questão de eu poder avaliar se tem conformidade ou não conformidade. Então, identifiquei oportunidade de melhoria, identifiquei uma não conformidade, eu preciso tomar uma ação corretiva para evitar que eu vá a ter problema lá na frente e não consiga obter a certificação, tá? Depois que todas as não conformidades foram corrigidas, é só dizer ok, pode solicitar a certificação e aí vocês vão ter o agendamento do organismo de certificação, seja a certificadora recomendada que for, né? Varia de preço, varia de deslocamento, de distância, de vários fatores para poder ter uma questão de valor de quanto vai custar a certificação, tá? E se vocês tiverem não conformidades ou ações corretivas que não forem tão críticas, né? Pode ser que a certificadora vá recomendar que você consiga a certificação, mas que você precise, como muitas vezes a gente fala, ficou em plano de ação. Você obtém a certificação, mas você precisa apresentar as melhorias em um prazo estabelecido pelo auditor, tá? Vamos lá. O que o organismo certificador ou órgão certificador deve avaliar? Primeiro, a empresa tem CNPJ? Tem. Ok. Ela cumpre a legislação adequada ao setor que ela atua? E aí eu falo de legislação no geral. Eu falo legislação trabalhista, eu falo legislação se tem alvará, habite, alvará de incêndio, tudo, tá? Uma questão de, no geral, se ela preza pelo cumprimento da sua legislação. Como é que eu identifico o contexto da organização? Ou seja, o que essa empresa é, o que ela faz, quais são os processos e onde ele vai olhar isso? No manual, né? O manual ele vai ter a informação referente a isso, tá? Quais são as partes interessadas? Por exemplo, a auditoria foi solicitada por um cliente para ver se ele está, ou seja, se ele vai continuar comprando de mim ou não, tá? Ou então eu estou auditando um fornecedor, certo? Ó, os processos estão mapeados, além de estarem mapeados, estão identificados, as pessoas conhecem como atuar
quais são os riscos, quais são os defeitos, possíveis defeitos, quais são as atividades em si que a gente pode estar tendo e obtendo referente a este meu processo de trabalho, tá? As lideranças, quem são as lideranças, certo? Ou seja, quem são os responsáveis, né? E a política de qualidade, tá? Qual é a política de qualidade? Está bem definida, está informada pela empresa, né? As pessoas conhecem, com todo esse entendimento, tá? E aí sim, né? Planejar o sistema de gestão, seja da qualidade, seja de segurança, seja do meio ambiente, tá? Vai depender do que a gente vai estar buscando. Quais são os recursos envolvidos? Ou seja, o que eu preciso, seja a mão de obra, seja a contratação de pessoas, né? Para que eu possa obter o que eu planejei, tá? Quais são os meus processos de operação e, se eu for falar de qualidade, os meus processos de monitoramento, de auditoria, metrologia e por aí vai, tá? Os objetivos estabelecidos foram cumpridos? Vamos lá. O meu objetivo é defeito zero, certo? Desperdício zero. Ok. E a meta? Minha meta é em 4 meses, 6 meses. Com essa aquisição desse maquinário, a gente vai chegar a defeito zero, né? Ok. E estava lá previsto, lá nos meus objetivos e lá na minha política de qualidade. Ou no meu manual, referente a tal setor, né? Tem que ter os objetivos e as metas. Quais são as ações corretivas necessárias? Por quê? Não é porque você vai ter uma certificação que você não vai ter ação corretiva, né? Pode ser que, se tiver tal defeito no processo produtivo, essa aqui é a ação corretiva necessária. Se tiver o outro defeito, vai ser outra ação corretiva necessária. Se eu encontrar uma não conformidade, ou se eu tiver uma não conformidade, a ação corretiva necessária será outra. E por aí vai, tá? E aí a gente realiza, né, a auditoria interna para depois chamar a nossa certificação e obter o processo de certificação que eu venho buscar, ou que a empresa venha buscar, ou que um cliente solicitou, ou que você está solicitando para um fornecedor, ou que simplesmente a empresa quer obter uma certificação. Tá? Tranquilo até aqui, gente? Vamos lá. Não entendi, Mário. Cortou? Escreve aqui que eu consigo visualizar. Beleza. Cortou bastante, eu não consegui. Vamos lá. ISO 9001, né? O que a ISO 9001 estabelece? Bom, tudo que eu preciso, né? Os requisitos que eu preciso para que eu tenha um sistema de gerenciamento, sistema de gestão da qualidade, tá? E isso, né, vai acabar proporcionando para a empresa que ela tenha produtos de maior qualidade, prestação de serviços de maior qualidade, certo? Que venham atender e que a gente possa possibilitar que atenda a demanda dos clientes, tá? Ou seja,
a Jane falou antes ali que o objetivo, e a Mari também falou, era defeito zero, certo? Vocês conversaram antes, falamos sobre isso. Por quê? Porque eu, quando penso na ISO 9001, tá? Eu vou avaliar o quê? A eficácia dos processos, ou seja, os processos que a empresa tem, eles buscam a redução de falha do produto, reduzir as falhas no produto, ou eu tenho, então, processos aí onde eu consigo, onde eu não tenho essa possibilidade de redução de falhas, né? Ou o meu processo produtivo, ele é eficaz, não só na produção em si, mas na produção com qualidade, né? Por isso a ISO 9001 estabelece que a gente busque isso, tá? Busque mais eficiência e redução das falhas do produto, né? Hoje, de 2015, ela é uma atividade, uma normativa baseada no processo e nos riscos, né, que o processo me estabelece. Então, para isso, eu preciso ter um mapeamento do processo, monitoramento do processo, para que eu possa diminuir os riscos do meu processo. Vamos lá. E aí eu falo no geral, risco de matéria-prima de má qualidade, risco de projeto ineficaz, risco de material, de equipamento, adequado, não é adequado para o processo produtivo, investimentos, né, que muitas vezes são necessários para reduzir o risco, de desperdício, para aumentar o valor agregado, para aumentar o desempenho, para aumentar a eficácia do processo e sempre a busca pela melhoria contínua, tá? Quem trabalha com auditoria da qualidade, né, eu costumo dizer que nunca está satisfeito. Tem que estar sempre buscando a melhoria contínua. Nesse mês nós tivemos 100 situações onde gerou desperdício de matéria-prima, onde gerou falha de processo, né? Vamos lá, entendemos ser um número não muito adequado. Mês que vem eu tenho que diminuir, né? E aí eu tenho que ter uma meta, um objetivo, o que eu tenho que fazer para diminuir. Muitas vezes eu tenho que dar mais treinamento para as pessoas, mais orientação, para que sim eu consiga diminuir os meus desperdícios, as minhas falhas. No mês seguinte foi feito monitoramento, foi feito capacitação, caímos para 50. Beleza, 50 é um número aceitável, depende muito da produção, depende de vários fatores, né? E como eu falei antes, nós trabalhamos com pessoas e pessoas estão sujeitas a falhar, tá? Quais são os requisitos, então? Primeiro de tudo, liderança comprometida. A liderança comprometida, a alta diretoria comprometida, chão de fábrica comprometido, gestores comprometidos, tudo, tá? Todos devem estar integrados e comprometidos. Qual é a política de qualidade da empresa, né? O que a empresa busca e visa, né? Ela tem entendimento de redução zero, né, de defeitos, ela investe em maquinário, investe em capacitação, investe em treinamento, investe em orientação, porque ela busca atingir o erro zero ou zero defeitos, tá? A busca pela melhoria contínua, ou seja, não só clientes e fornecedores e afins, né? Não só você ser auditado por cliente, mas também você auditar seus fornecedores para que você não tenha problemas com matérias-primas, tá? O meu cliente está me exigindo que o meu produto ele me tenha maior durabilidade, né? Você vai buscar formas para ter maior durabilidade, tá? Planejamento, riscos e oportunidades da organização, ou seja,
como é que a empresa está se planejando, né? Quais são os riscos que a atividade, que o processo me estabelece, tá? Visando, sim, a busca pela melhoria contínua. Quais são os recursos necessários, né? Como é que é feita a conscientização, tá? E em si, né, a operação, ou seja, existe controle operacional, tem um setor no PCP, existe monitoramento de perda de matéria-prima, de entradas, que são os inputs, o processo produtivo, os outputs, quantas quebras nós temos, quantas falhas nós temos, e aí é monitorado por setor, monitorado por processo produtivo, por linha de produção, tá? As medições, né, também, questão de metrologia, determinado setor está tendo mais problema com medição, questão de metrologia, então precisamos dar um treinamento, orientar as pessoas, melhorar, visando sempre a busca pela melhoria contínua, como eu já falei para vocês, certo? E aí tudo é baseado no PDCA, né? Onde você planeja, então vamos lá, ninguém vai fazer algum processo, alguma atividade, alguma questão de produção, né, sem um planejamento. Então, a gente precisa, sim, definir os objetivos e os processos que são necessários para poder atingir o meu risco zero, a minha quebra zero, o meu defeito zero, tá? Planejamos, agora vamos colocar em prática, certo? E a colocação de prática, eu preciso checar, ou seja, monitorar, medir, auditar, utilizar técnicas de qualidade para que a gente possa estar avaliando se o processo, se o resultado está sendo adequado, se está de acordo com o meu planejamento ou não, tá? E aí, se não tiver, a gente tomar alguma ação, né? Para quê? Busca pela melhoria contínua. Então, eu preciso... vamos lá, exemplo. Eu planejei, né? Investi em equipamento, maquinário, treinamento. Eu planejei que em 6 meses eu ia ter, ou a curto prazo, ou a médio prazo, ou a longo prazo, eu teria um determinado setor que dá 100 quebras por mês, eu teria 30, né? Aí no primeiro mês eu tive 95, no segundo mês eu tive 90, no terceiro mês eu tive 45, no quarto mês, e assim vai. No sexto mês eu cheguei em 32, né? Eu não atingi o meu objetivo, então eu preciso entender por que eu não atingi o meu objetivo. Professor, mas de 100 lá para 32 não é algo importante? Sim, mas eu tenho que estar sempre visando, né, visando a busca pela melhoria contínua, tá? Então, a gente vai ter que definir estratégias para a oportunidade de melhoria do processo, certo? Então, a gente fala muito do PDCA dentro da ISO 9001, tá? Então, que a gente já comentou, né? Quando eu tenho um sistema de gestão da qualidade, a empresa ela tem que estabelecer, documentar, criar, né? Fazer tudo isso, passar pelo sistema da certificação, mas eu digo para vocês que o mais difícil é você manter o sistema de gestão de qualidade, tá? Porque na hora para obter, para buscar, todo mundo acaba se doando, né? Depois, com as certificações, com as auditorias, se você não tem um plano de auditoria interno bem definido, você acaba tendo problemas, tá, no teu processo de manter a certificação. Então, você vai identificar os processos, medir, avaliar, monitorar, quantificar, planejar, buscando sempre a melhoria contínua, né? A empresa tem que ter o manual da qualidade, ela tem que ter os seus procedimentos, tá? Que a norma estabelece, então tem que ter o procedimento, a instrução de trabalho, a instrução técnica, as possibilidades de falha, o que fazer em caso de cada falha,
né? Se for necessário, tem que ter a questão de objetivos e metas em cada setor, redução, ou então na empresa toda. A nossa política de qualidade é zero retrabalho, zero defeitos, zero retrabalho e zero desperdício, né? Muitas vezes não vai conseguir chegar de saída nesse aí. Vai ter que estar trabalhando processos, sistemas, melhorias, para poder estar chegando lá, tá? Então, a estrutura em si, né? O manual da qualidade, tá? Os procedimentos de trabalho, instruções e afins, né? E tudo isso tem que estar registrado. Então, vamos lá. Foi planejado fazer auditoria em determinado setor mensalmente, né? Acabou que não foi feito no período de um mês como foi pensado. O que a gente precisa fazer? Precisa identificar por que não foi feito, mas precisamos registrar a cada vez que for feito. Ou então, foi feita a auditoria, mas não foi gerado um relatório. Quer dizer que não tem registro, tá? Por quê? Porque a auditoria está diretamente ligada, né, à questão de documentação, à questão de registros, certo? Então, precisamos ter esse entendimento, tá? Controle de documentos, ou seja, a questão de auditoria, ela tem muito uma situação importante. Quando foi elaborado, né? E quando foi revisado o documento. Vamos lá, foi elaborado tal procedimento. Se ela visa e busca a melhoria contínua, eu não posso usar um procedimento que foi elaborado em 21 de junho de 2020, né? E não condiz com a realidade da empresa, ou realidade de setor, ou realidade de atividade. Então, eu tenho que estar sempre atualizando. E aí eu defino, determinado procedimento eu vou avaliar de 6 em 6 meses, determinado procedimento eu vou avaliar a cada ano, ou a cada 2 anos, vai depender muito da variação e do que apresenta no procedimento, tá? Então, eu tenho que ter controle. Foi aprovado quando, está autorizado para uso o procedimento, né? Mas quando ele foi revalidado, de que forma está sendo distribuído. Então, sempre informações que forem passadas deverão ter protocolos, né? Aonde eles estão guardados, está sob responsabilidade de quem, tá? Toda essa questão burocrática existe, né? Documentos de origem externa, vamos lá, um alvará, onde é que está? É sob controle de quem? Está lá no setor de compliance, não, está lá na controladoria, né? Então, isso precisa estar bem mapeado e, realmente, se o auditor solicitar, ele tem que estar em tal local. Não adianta simplesmente, não, como acontece muitas vezes, eu preciso de uma comprovação de procedimento, determinado setor. Ao invés de ele estar no setor, ele está em outra posição na empresa, tá? Você acaba tendo problemas. Isso aqui eu já falei para vocês, a questão das alterações da situação da revisão atual, tá? Ano de auditoria ou período de auditoria, sempre atualizem os documentos para o ano, tá? Não deixem uma questão de autorização. Não, vai ser atualizado em 2025 e tu vai fazer a auditoria em 2024, pode ser que o auditor não veja com bons olhos. Os procedimentos ultrapassados e obsoletos, né, devem ser retirados de circulação, toda a documentação, tá, referente ao processo de auditoria, né, exceto se o auditor solicitar, e eles precisam estar guardados, tá? E tudo deve ser legível e estar disponível no local de uso. Então, vamos lá, eu preciso de um procedimento no setor de corte, né? Eu tenho que ter o procedimento ali, afixado ao lado da máquina, afixado no setor, no mural, onde todos consigam ler, onde todos consigam identificar, e inclusive o auditor, identificar que tem o procedimento naquele determinado local, tá? Controle de registro, gente. Tudo tem que ter rastreabilidade,
tá? Tudo tem que ter rastreabilidade, histórico, backups. Eu tenho determinada documentação, né? Vamos lá. Joinville também sofre com questão do rio encher bastante e tudo mais, né? Eu tenho tal controle de documentação, mas eu perdi porque tive uma situação de enchente aqui e eu perdi, né? Você tem que ter backup, infelizmente, tá? Você tem que ter histórico das informações, então tem que ter controle de registros. Tem documentos que ficam mais tempo, documentos que ficam menos tempo, vai depender muito da realidade e dos critérios que vão ser estabelecidos, tá? Documentos de certificação, de processo de auditoria e tudo mais, esses aí tem que guardar, tá? O auditor pode estar solicitando um relatório de auditoria anterior, as comprovações das auditorias internas a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, vai depender muito do critério que foi estabelecido, certo? Identificação, proteção, recuperação e armazenamento, né? Ou seja, quanto tempo fica o documento e quanto tempo depois ele é descartado, tá? Então, tem documentação que precisa ficar. Tem documentação, vamos lá, mudei um procedimento, né? Guarda uma cópia aí no teu histórico dos procedimentos anteriores, porque você vai ter ali que não é na primeira atualização, que já é a terceira, que é a quarta, que é a quinta. Então, você tem que ter comprovação que você fez realmente a atualização, tá? Tranquilo até aqui, gente? Beleza, mãe. Vamos lá. O que eu falei? Eu falei para vocês agora há pouco sobre isso, né? Que deve ser evidenciado, deve ser comprovado o comprometimento da direção com o desenvolvimento, com a implantação, com a busca pela melhoria contínua, com as práticas de auditoria, tá? Então, toda essa questão aí é bem importante, né? Tem que ter foco no cliente, no aumento da satisfação do cliente, na busca pela qualidade, né? A política de qualidade tem que ser bem definida e entendida por todos, como eu já falei para vocês, tá? Quem são as autoridades e as responsabilidades, de quem é a responsabilidade. Então, cada setor tem a responsabilidade, tem o setor de compliance, tem a auditoria, né? Tem o setor da qualidade, metrologia, produção, matéria-prima, entrada, expedição. Então, suas responsabilidades em cada setor, não líderes apenas do setor, e sim pessoas encarregadas pela questão do sistema de gestão de qualidade nos setores, tá? Geralmente, nas empresas temos isso, né? E quem é o responsável da direção que tem a nível gerencial, que é o responsável indicado pela direção para fazer, né, a implantação, a manutenção, o controle, a questão de documentos e afins, né, da própria certificação do nosso sistema de gestão da qualidade, tá bom? Quais são os recursos organizacionais? Ou seja, muitas vezes você tem que comprar um maquinário mais avançado, né, colocar um sistema interno na empresa, adquirir equipamentos para dar mais agilidade, capacitação contínua dos colaboradores, sistema de integração. Eu preciso, para dar mais rapidez, para atender mais o meu cliente, produzir mais, com mais segurança, né? Eu tenho que investir em robôs, eu tenho que investir, inclusive visando, né, não somente a facilidade de produção, mas visando reduzir riscos. Então, onde eu tenho um robô que faz uma determinada atividade, ok, eu posso ter perdido 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 colaboradores,
né, naquele setor ali, mas eu tenho diminuição, por exemplo, de problema ergonômico, tá? Então, também tem a questão do viés social, né? As pessoas estão treinadas, conhecem os procedimentos, né? Temos que ter pessoas especializadas para falar sobre procedimento, né? A questão da integração dentro da empresa, ou seja, não é integração apenas só quando você entra, mas a integração dos processos produtivos, do sistema de gestão de qualidade, dos outros sistemas que a empresa apresenta, tá? E isso tudo, se a política da empresa não estiver bem definida e a alta gestão da empresa não tiver aplicada, ou seja, não seguir, não estiver colaborando, ela não vai querer investir, né? Porque não é simplesmente você faz uma auditoria interna, beleza, obteve a certificação externa, né? A sua certificação com a auditoria externa, e você vai lá e não investe mais. Aí você deixa de seguir um dos preceitos da questão da qualidade, que é a busca pela melhoria contínua e o PDCA, tá? Então você precisa sim, a empresa precisa sim ter o entendimento que ela vai ter que gastar. Muitas vezes vai ter que gastar um dinheiro expressivo para que ela consiga obter a sua certificação, certo? O processo não é muito barato, mas que você precisa ter o entendimento que você vai ganhar mercado, você vai fortalecer a sua imagem, então a empresa precisa ter esse entendimento. Eu tenho que adquirir um robô para diminuir, né? Porque pelo meu PDCA o robô vai diminuir o meu desperdício. Você só vai ter o custo inicial de adquirir o robô, mas depois você vai ter redução de riscos, redução de desperdício, né? Redução de desperdício de matéria-prima, e aí você acaba tendo vantagens, tá? E a 19.011, que eu falei para vocês, que fala do auditor, né, do papel do auditor e das informações do nosso auditor, ela nos traz como que devem ocorrer as auditorias, tanto internas como externas, como papel do auditor que eu já falei para vocês em outras aulas, tá? Então, isso sim é muito importante, que a 9.001, 14.001, 45.001 e 19.011, né, vocês, como futuros auditores, tenham o entendimento de que sim, tem que ler, tem que conhecer, tem que buscar informação, como a gente estava conversando ali, eu e a Jane, a gente estava conversando, tá? Para que vocês possam obter o êxito quando vocês forem realizar uma auditoria, vocês não acabam tendo sua auditoria impugnada, né? Ou tendo sua auditoria passando por alguma não conformidade, porque você atuou como auditor de forma errada, auditor ou auditora de forma errada, tá? Então, a gente já falou como tem que ser o perfil do auditor, como ele deve atuar, e aí a gente tem a 19.011 que nos dá o respaldo para isso, né? Então, como é que ela é formada, né? Tem o seu escopo, as referências normativas estabelecidas, tá? Quais são as definições e os termos, tudo que eu falei para vocês já dos princípios da auditoria, né? Como que o auditor deve se portar referente a um programa de auditoria, como ele deve conduzir a auditoria, né? Não dá para esquecer dos princípios que o auditor deverá ter, tá? Quais são as competências que o auditor poderá ter referente ao processo de auditoria, né? E sim, quando eu tenho a aplicação da nossa 19.011, eu tenho maior confiança no gerenciamento, eu tenho clientes que vai visualizar uma boa imagem, tá? Junto das partes interessadas, então eu como auditor, certo? Facilita a minha comunicação
com as partes da empresa e entre as partes da empresa, né? Vou ter entendimento e identificar em problemas operacionais, tanto prevenir acidentes como prevenir desperdícios, perdas, tá? E buscando sempre a melhoria contínua. Vou identificar a oportunidade de melhorias no nosso processo, certo? Vou também fazer a retroalimentação do sistema de ações corretivas e preventivas, então realimentar isso, né? De que forma a gente vai, quais são as ações corretivas, quais são as ações preventivas, o que a gente deve buscar referente ao nosso processo produtivo, nossos procedimentos, tá? E sim, né? De forma sistemática, eu vou avaliar se o sistema está sendo aplicado, se esse sistema nos passa confiança, se tem transparência. Tá? Então, tudo que a empresa realiza vai passar maior confiança e maior transparência referente aos clientes, aos processos estabelecidos, à forma de monitoramento, ao controle que ela deve aplicar, tá? Então, toda essa questão aí referente ao nosso processo de auditoria. Tranquilo, gente? Ficaram com alguma dúvida referente ao que a gente conversou? Qualquer coisa tu escreve, Mari, porque está cortando o teu áudio bastante. Tudo ok. Beleza. Pessoal, eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês aqui, antes da gente finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho de uma aluna. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só abrir aqui. Para facilitar. Estão conseguindo visualizar? Sim, professor. Beleza. Olha só. Então, para que vocês não fiquem com dúvidas, né? O plano de auditoria, tá? Tem que constar as datas, os horários, os setores que vão ser feitos, né? Os contatos, se vocês quiserem simular nome de pessoas, não tem problema nenhum, tá? O escopo, certo? A gente vai avaliar normativa, normas e afins.
pode colocar, também não tem problema, tá? Então, isso aqui é referente ao seu plano. O programa, né? Colocar quais são os processos que vão ser feitos, quais são os horários, o que vai ser feito, visita técnica, não, qual setor, tá? Quantidade de pessoas envolvidas, vocês podem colocar também. E aqui você gera o relatório, né, da auditoria interna. Ou seja, quais foram os critérios, o que ela buscou, né, a aluna buscou, qual requisito foi descumprido, qual foi a falha que foi identificada, né, ela conseguiu fazer no processo onde ela trabalhava, tá? Então, acabou ajudando ela, inclusive, no dia a dia da atividade onde ela desenvolve como técnica em qualidade na empresa, certo? Conformidades, quais foram encontradas, as não conformidades que foram identificadas, os comentários e a assinatura do auditado do auditor líder. Ela acabou não colocando, mas seria isso que vocês vão ter que fazer e entregar no dia 5, certo? Alguma dúvida para quem está assistindo a aula ao vivo? Referente ao que eu acabei de mostrar? Não, professor. Beleza. Gente, de conteúdo seria isso, tá? Que eu tinha para passar para vocês. Agora, eu fico à disposição na semana que vem e no dia 5 para aguardar a entrega dos materiais, tá? Dos trabalhos. Vocês podem estar me enviando pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Apenas coloca o nome, né? Quando vocês forem enviar ali, porque eu não tenho todos os nomes dos alunos salvos, né? Só não enviem pelo grupo, tá? Porque pode passar algum despercebido e eu acabar não vendo. Então, vocês têm até o dia 5 para que eu possa corrigir ali e lançar as notas na plataforma para vocês poderem obter a certificação de vocês. Certo? Da minha parte, que eu teria para finalizar, né, para falar, seria agradecer a participação de vocês no treinamento, né, no nosso curso. Eu espero que vocês tenham conseguido atender que eu tenha sido um bom facilitador e que vocês tenham conseguido entender o que será necessário para poder, né, obter as certificações, para poder obter um êxito no processo de auditoria interna, onde vocês forem atuar, tá? Desejo boa sorte para todos, mas, acima de tudo, desejo e indico que vocês continuem estudando, continuem buscando conhecimento, né? Porque é algo que ninguém vai tirar de vocês nunca. Né? Vocês vão buscar conhecimento e vão estar continuando sempre evoluindo, certo? Eu continuo à disposição de vocês, tá? Na semana que vem, eu vou estar à disposição no WhatsApp para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu entro na chamada, não tem problema nenhum, tá? Mas é referente ao trabalho. Não, finalização de conteúdo a gente finalizou hoje, e agora nós temos as questões referente ao nosso trabalho aí que vocês têm que entregar. Certo, gente? Da minha parte, muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo curso. Até, professor, obrigado pelas aulas. Que isso. Espero que tenha conseguido entender. Sim, obrigado. De nada. Até a próxima, então. Até a próxima, então. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado.